Continuando o nosso papo aqui sobre suplementação, como eu mencionei no dia de ontem, todo mundo tem uma história, né? Todo mundo tem um gatilho motivador para que possa começar a se interessar por determinado o assunto. E a suplementação nasceu no meu coração o interesse por dois motivos. Um dos motivos foi a minha mãe Dora. Ela foi acometida com mal de Alzheimer e aquilo ali começou a me angustiar e eu perguntei se existiria alguma coisa que a gente pudesse fazer ou simplesmente chegar e esperar a coisa ir piorando gradativamente. Então eu comecei a estudar sobre isso e fui gradativamente descobrindo uma gama de informação que envolvia a suplementação. É claro que o estado já estava mais um pouco avançado, então eu não consegui obter os resultados que eu verifiquei nas pesquisas que eu fiz. Mas, como eu já mencionei em nossos papos anteriores, existem pessoas que estavam no início, tipo 6 meses, um ano e um pouquinho, que conseguiu reverter quase na sua totalidade, e alguns até na sua totalidade, esse diagnóstico de Alzheimer. Como, Rebeca? É claro que existe 23 suplementos que são adicionados à rotina dessas pessoas. 23. Mas existem 7 básicos, que uns deles a gente até mencionou no dia de ontem, né? Que são o óleo de coco e a base. Por que óleo de coco? Gente, óleo de coco, ele é o combustível número 1 do cérebro, né? Ele dá alimentação para a membrana dos neurônios. Então, por isso que toda a base de pesquisa relacionada com Alzheimer é utilizando o óleo de coco, e eu falei que no início as pessoas usam 4, e dependendo da idade do seu quadro clínico, usam até 8 colheres diárias distribuídas durante todo o dia, e isso tem que ser um processo gradativo. Eu vou fazer uma live só falando dos suplementos relacionados ao Alzheimer. A coenzima Q10, o D3, o K2, são magnésio, mas tem que ser o magnésio trionato, então a gente precisa conversar isso uma outra hora. Então foi esse motivo que me fez com que eu me interessasse em estudar e em buscar informação com relação à suplementação. E uma coisa vai levando a outra. E uma das pessoas que também me motivaram é minha sobrinha Marcela. A Marcela tem vontade de ser nutróloga, ela está estudando para isso, está buscando isso. E ela acabou falando muito sobre isso comigo, porque uma vez eu fui conversando com ela que eu tinha ido no cardiologista e ele tinha me passado a estatina. Aí ela falou: tia, estatina é para o objetivo deles é sempre abaixar o colesterol. E o colesterol é uma gordura boa que o cérebro precisa, que na verdade várias substâncias do nosso corpo, órgão do nosso corpo precisa do colesterol. E esse remédio, ele não auxilia na redução do infarto do coração, né? E acaba abaixando o colesterol, que é tão benéfico para a sua saúde. E outra hora também a gente conversa sobre isso. Então ela falou: para de tomar, você está precisando só para isso? Se é só para isso, para. Aí eu comecei a estudar sobre o tema, porque eu acho que toda informação tem que ser buscada, e eu descobri que realmente não havia necessidade. Hoje em dia eu vou no médico, né, da saúde, da medicina integrativa, que eu vou colocar o link depois para vocês, que ele também não é adepto à utilização da estatina. Tá bem? Então foi esses dois motivos que me levaram a começar a estudar sobre o assunto: suplementação, alimentação saudável, meditação, exercícios físicos, porque é um aglomerado de coisas para a gente ter saúde com longevidade. Beleza? E quais são os suplementos que eu uso? Eu disse que ia falar para vocês, né? Então, eu tenho um profissional, olha, que me indica alguns suplementos, e outros eu busco com outros profissionais, porque eu tenho nutrólogo, né? Esse aqui é o médico da medicina integrativa, que ele vê você como um todo, e ele receitou essas medidas para mim, né? Ele fez os exames e daí ele fez as dosagens. Por isso que eu falei que é importante procurar um profissional para que ele possa ver um exame de sangue, fazer um exame geral e apurar as suas necessidades. E o livro um dos
dos médicos que eu citei para vocês foi o Dr. Nelson Anunciato. Ele é o neurocientista que trabalha sobre essa questão do cérebro, né? Que a gente vê que existe a possibilidade de você ter um super cérebro e existe a possibilidade de você restaurar o seu cérebro que foi invadido o que está sendo diante de um diagnóstico de Alzheimer e outras doenças degenerativas. Gente, é muito bom falar sobre esse assunto. Vocês precisam cada vez mais buscar informação sobre isso. Eu vou trazer uma live só falando sobre os suplementos benéficos para o Alzheimer, que eu acho que muita gente vai se interessar. Os suplementos benéficos para a diabetes. E a gente vai abordando outros temas, porque não é só isso, né? Você tem que ter uma boa noite de sono, você tem que ter exercícios físicos, você tem que ter meditação, todo um complexo, porque nós somos uma máquina. E a máquina precisa de ter manutenção. Então, meus queridos, vamos estar aqui conversando. Amanhã eu vou estar lançando aqui para vocês. Durante todo o dia eu vou botar algumas informações e eu vou estar lançando aqui amanhã o nome de todos os médicos que eu sigo, que eu busco orientação, os endereços dos médicos que eu vou, e vocês façam as suas escolhas com sabedoria. Um grande abraço, muito obrigada pelo seu tempo, Rebeca.